Em 2 Crônicas, capítulo 35, a partir do versículo 20, vai dizer o seguinte: Depois de tudo isso, havendo Josias já preparado a casa, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. Então lhe mandou um mensageiro, dizendo: Que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? Quanto a ti, contra ti não venho hoje, senão contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse. Guarda-te de te opores a Deus, que é comigo, para que não te destrua. Porém Josias não virou dele o rosto, antes se disfarçou para pelejar com ele. E não deu ouvidos às palavras de Neco, que saíram da boca de Deus. Antes veio pelejar no vale de Meguido. E os flecheiros atiraram no rei Josias. Então disse a seus servos: Tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. E os seus servos o tiraram do carro e o levaram no segundo carro que tinha e o trouxeram a Jerusalém. E morreu. E o sepultaram nos sepulcros de seus pais. E todo Judá e Jerusalém tomaram luto por Josias. Bom, anteriormente nós havíamos falado que Josias ele era um rei piedoso, que ele tinha feito tudo certinho ali, né, na presença de Deus, e tinha obedecido os mandamentos, procurado observar a lei de Deus, enfim. Não. Porém, um único deslize de Josias foi fatal, né? Não só para a vida dele, mas para o próprio reino de Judá. E eu vou explicar. Mas para a gente entender essa história, a gente primeiro tem que falar um pouquinho da matéria que eu mais gosto nessa vida, história. Vamos lá, o que estava acontecendo naquela época? Nós tínhamos os assírios, né? Nós tínhamos os assírios, que eles eram um povo muito temido ali naquela região do Oriente Médio. Eles eram um povo conquistador e eram um povo conhecido muito pela sua crueldade no tratamento com os inimigos. Foram eles que inventaram, por exemplo, a pena de crucificação. Não foram os romanos. Eles também condenavam, por exemplo, quando eles invadiam a cidade, eles faziam um método de tortura chamado empalamento, né? Depois você procura, né, o que seria empalamento, porque é algo muito nojento. E eles eram assim um povo conhecido muito pela sua crueldade, né? Só que na época de Josias, quando aconteceu esse fato, a Síria ela estava em crise. Por quê? Primeiro porque a Síria ela estava passando por disputas internas, né? Quem chegaria ao trono e tal, então ela estava internamente. Externamente, um reino, uma cidade que era vassala aos assírios, que era submissa aos assírios, que era a Babilônia, né, havia se rebelado e se juntado junto aos medos e os persas para destruir a Síria. Tanto que em 612 a.C., mais ou menos, eles conseguiram destruir a cidade de Nínive, né, aquela mesma Nínive onde Jonas foi pregar. Então, a cidade de Nínive havia sido destruída. Então, os reis da Assíria, eles fugiram para uma outra cidade às margens do Eufrates, ali onde hoje tem a Síria, existe a Síria e Síria. Então, eu estou falando onde hoje é o país Síria, né? Os assírios, eles foram se refugiar na cidade de Carquemes, né, ficava ali às margens do rio Eufrates. Ao mesmo tempo, você tinha o Egito do outro lado, que essa fase da história egípcia é chamada de Renascimento Saíta, né, onde os reis ali, né, tentaram recuperar a glória do Egito, porque o Egito estava assim num período mais tardio. O Egito tinha sido invadido pelos líbios, tinha sido invadido pelos núbios, pelo reino de Cuxi, assírios, enfim. Agora o Egito tinha voltado a ser independente e procurava uma glória, e procurava recuperar os seus anos de glória e ter influência ali no Oriente Médio.
Então eles viam agora os assírios como, digamos, um ponto de equilíbrio ali entre a Babilônia e o Egito, né? Então é nesse contexto que, de uma certa maneira, o Egito e a Babilônia eles estavam lutando para ver quem é que tinha influência no Oriente Médio. E é nessa luta que Josias se envolve. Agora vamos pensar biblicamente o que está acontecendo aqui. Esse faraó Neco, que a Bíblia chama de faraó Neco, era o faraó Necal II, né? A história conhece ele como o Neco, né? O faraó Neco, ele estava tentando defender os interesses do Egito ao ajudar a Assíria. E Josias entendeu que, se ele ajudasse a Síria, quem ajuda os assírios são os meus inimigos. Por quê? Olha só, presta atenção. Porque anteriormente, né, 100 anos antes, mais ou menos, 120 anos antes, o Reino do Norte, né, Israel, havia caído na mão dos assírios. Então, a Assíria era tida como inimiga, né, do povo de Israel. Então não faz sentido, a gente não pode deixar que os assírios vençam essa batalha, era a mentalidade naquela época. Só que eles não sabiam que anos depois iria vir um povo igualmente dominador, que eram os babilônicos. Mas enfim, eu estou botando vocês na história para vocês entenderem o que estava acontecendo. Mas vamos lá. É nessa guerra que Josias se envolve. Só que aí vamos olhar biblicamente o que estava acontecendo aqui. Se você olhar as duas representações do mundo, e quando eu falo mundo é esse sistema dominado pelo inimigo, né? Esse modelo, era nessa guerra que Josias ele estava se intrometendo. E isso foi um grande problema, porque Josias ele não levou em consideração o risco que ele estava ocorrendo ao se intrometer nessa briga. Por quê? Por você olhar para o Antigo Testamento, você vai perceber que as duas representações do mundo secular, desse sistema dominado pelo inimigo, era o Egito e depois a Babilônia. Ou seja, a briga não era entre eles, não envolvia Josias. A única coisa que era necessário era que o Egito estava de passagem ali para atravessar o território, mas a guerra do Egito não era com Israel. Nem a guerra de Babilônia também. Isso poderia ter desdobramentos futuros. Mas naquele momento não era algo que Josias precisava intervir, né? Só que o grande problema é que Josias ele vai intervir em uma guerra que não era dele. O próprio Neco, e a Bíblia ela fala que o que Neco disse para ele veio da parte do Senhor, né? Que para Josias não interferir. Olha, Josias, isso não é da sua conta. Não interfira nisso. E muitas das vezes, nós como cristãos, a gente quer interferir em lutas, em guerras que não são nossas. Hoje em dia, a gente está envolvido muito nessa questão política, de direita, de esquerda, mas pode ser outras lutas também, brigando por opiniões teológicas, brigando por coisas pequenas, por polêmicas vazias, né? A gente está se envolvendo em guerras em que não se vale a pena lutar, como Josias ele estava fazendo aqui. Josias, mesmo ele sendo piedoso, né? Um homem piedoso, um homem temente a Deus, alguém que fazia a vontade de Deus, ele não vigiou nesse sentido, ele não vigiou nesse quesito, né? Ele acabou agindo impulsivamente, ele foi imprudente, né? E o fato de sermos homens e mulheres de Deus, de sermos piedosos, isso não nos isenta do fato de que nós também podemos deixar a nossa natureza, a nossa impulsividade, né, nos dominar. E foi o que aconteceu com Josias. Josias ele foi
impulsivo nesse sentido. Ele pensou apenas com os olhos humanos, mas não viu com os olhos espirituais que era uma guerra que não era para ele lutar, que não era para ele se envolver. E eu digo para você, existem batalhas na nossa vida que a gente não precisa se envolver. Como igreja, a gente precisa muito aprender isso, porque a gente está defendendo político A, político C, defendendo direita, esquerda, calvinismo, arminianismo. Não que essas posições teológicas não sejam importantes, não que ter um posicionamento político não seja importante, só que a gente está deixando que isso seja maior, né, do que o nosso propósito, do objetivo que Deus nos colocou aqui. Esse é um grande problema. A gente está tendo mais facilidade de defender interesses terrenos do que interesses do céu. Josias, ele não levou em consideração que ele tinha um reino para proteger, um reino para administrar, para cuidar. E quando isso aconteceu, quando ele foi para a guerra, isso custou muito caro, custou a vida dele. E a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente se envolve em guerras e interesses humanos, a gente pode ser gravemente ferido. A gente pode perder a nossa vida por causa disso. Uma das grandes consequências quando Josias ele morre é o fato de que por mais que ele tenha preparado a casa dele, né, teve consequências sérias a morte, né, de Josias, porque antes de Manassés, era costume dos reis eles prepararem sucessores, né? Por exemplo, isso aconteceu com vários reis da história de Judá, onde, por exemplo, um rei reinava, mas ele já colocava o seu sucessor governando junto com ele, como se fosse um corregente. Isso não aconteceu. Mas aqui a Bíblia diz que Josias ele até havia preparado a casa. Só que quando Josias morreu, né, nada saiu conforme ele tinha planejado. O povo da terra elegeu um outro rei que muito provavelmente não era aquele quem foi designado, né? Mas o povo da terra colocou outro rei no lugar, que foi Jeoacás. Só que Jeoacás era um rei mau diante dos olhos do Senhor. Se você olhar em 2 Crônicas 36, você vai ver isso. Jeoacás era um rei mau diante dos olhos do Senhor. E aí, os 3 reis que se seguiram antes da queda de Jerusalém, foram reis que foram facilmente influenciados por esses 2 reinos. Jeoacás foi deposto pelo Egito, enquanto os outros 3 reis, né, foram 4 reis depois que Josias morreu. Os filhos de Josias e o neto, né, Joaquim. Eles foram depostos, né, tanto por Egito, seja pelo Egito ou pela Babilônia. Justamente, né, os reis que... Justamente a guerra onde Josias não deveria ter entrado, esses reis influenciaram a vida do reino de Judá. Olha só a mensagem espiritual que está sendo passada aqui. Tem guerras que você não precisa se envolver, porque senão essa batalha no mundo espiritual é o que vai te influenciar. Eu percebo muito que Josias, por mais que ele tivesse boa intenção de preservar o reino dele, ele não pensou nas consequências. E não pensar nas consequências pode permitir com que esse sistema que é dominado pelo maligno entre na nossa vida e nos influencie, como aconteceu na vida do reino de Judá. O reino de Judá passou a ser influenciado por essas 2 nações, né, por causa de um erro, por causa de um impulso. E aí nós percebemos muito isso, vidas de homens piedosos, homens de Deus, pastores, líderes de igreja, que têm sido influenciados por esse sistema babilônico, o sistema egípcio, né? Por essa guerra que não deveríamos nos envolver, que não nos tomar partido. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para você.
Preste atenção. Existem guerras que não são para a gente lutar, que nós não devemos entrar, porque isso pode isso pode nos destruir. Envolver-nos em guerras que Deus não mandou a gente se envolver pode nos destruir. Então, esse é o recado que eu quero deixar para você. Tome cuidado, mas qualquer coisa, toda decisão que você tomar, seja postar em rede social, seja conversar sobre política ou sobre posições teológicas, tome cuidado. Né? Faça isso com muita sabedoria e com bastante zelo no Senhor, porque nós temos que ter a consciência do nome que nós carregamos. Nós carregamos o nome de Jesus. Então nós não podemos deixar com que esse nome seja manchado com brigas mundanas. Mas o nosso objetivo, o nosso propósito tem que ser, acima de tudo, o céu. Cumprir o propósito de Deus. Independente de quem está no governo, de direita, de esquerda, etc. O nosso objetivo maior tem que ser o céu. Amém? Deus te abençoe, meu querido. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Né? Que Deus te abençoe. Se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. E nos vemos na próxima. Tchau!